bom dia. Esse vídeo é para falar sobre as funções da linguagem, que é o capítulo 7 de interpretação textual do livro 2, certo? Os objetivos de aprendizagem desse capítulo são compreender o conceito de funções da linguagem, conhecer as funções da linguagem, que são referencial, emotiva, poética, fática, conativa e metalinguística. Identificar as funções da linguagem predominante nos textos, relacionar as funções da linguagem aos gêneros e tipos textuais. Então, assim, o que é que nós vamos fazer? Vamos conhecer as funções, primeiro, para o que é que são as funções, né? Nós temos aqui no livro de vocês esse texto que está na página 32, Vidas Negras, tá? Então, nós temos a presença de alguns elementos aqui que são verbais, como Vidas Negras. A ONU Brasil convida você para o lançamento da campanha Vidas Negras. E também nós temos alguns elementos não verbais, que a gente pode perceber nas imagens, né, nas fotos, tá ok? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Sabendo que nós temos, né, linguagem, nós podemos ter dentro de um texto a linguagem verbal, a linguagem não verbal ou as duas linguagens juntas, que seria a linguagem mista, nós também temos dentro disso as funções. Então, nós observamos o texto a partir de, ele foi feito para quê? A partir deste questionamento, né? Aqui nós observamos que na página 34, ele faz uma breve reflexão sobre a linguagem verbal e não verbal. Isso não vai cair na prova, porque não é realmente o objetivo do capítulo. Ele só usa um conhecimento que vocês já devem ter para começar a falar um pouquinho sobre as funções de linguagem. Então, essas funções de linguagem, elas são exatamente o quê? Qual é a função que esse texto ele realmente vai exercer? Para que ele foi feito, tá? Do lado, aqui na página ao lado, né, página 35, vocês vão ter, página 35, vocês vão ter as funções de linguagem em uma espéciezinho de esquema, tá? Então, vamos iniciar aqui, função referencial, emotiva, conativa, fática, poética e metalinguística, certo? Elas indicam qual é o objetivo, aqui embaixo tem falando melhor, né, como se fosse um conceito geral. Elas indicam qual é o objetivo predominante da mensagem e estão relacionadas com a ênfase dada a um dos fatores da situação comunicativa. Elas representam as diferentes funcionalidades de uma mensagem, levando em conta a sua finalidade e em que fator da comunicação recai predominantemente o seu foco. O que é que isso quis dizer? Primeiro, quais são os fatores, né, da situação comunicativa. Qual é o contexto, quem é o emissor, quem é o receptor, qual é o canal, tudo isso que eu tenho certeza que vocês também já estudaram. Como nós temos pouco tempo, eu vou utilizar um material que já tenha, né, assim, que seja um pouco mais objetivo aqui para nossa aula, que já tenha a explicação da função, qual é o foco dela e um exemplo, tá? Para ficar mais ilustrativo para vocês. Então, vamos iniciar pela função emotiva. Centra-se no remetente. Por que é que ela se centra no remetente? Gente, ele é aqui nesse texto, o texto ele vem com a função de mostrar o que é a pessoa que está escrevendo, a pessoa que está falando, né, que é o remetente, o que ele está sentindo, tá? Então, por isso que o nome da função é emotiva. Tá aqui para transmitir as emoções do remetente. Então, dentre os elementos, né, da comunicação, canal, emissor, receptor, aqui o remetente, que é o emissor, é aquele que vai estar mais em evidência, tá? Caracteriza-se pela presença de verbos e pronomes em primeira pessoa, muitas vezes acompanhados de reticências, exclamações e interjeições. Vamos ver aqui o exemplo. Porque eu te amo. Eu poderia encantar qualquer outro par de ouvidos, não te ter mais aqui comigo, mas eu não quero, não. Eu não quero. Aqui no caso, gente, da Ana Vitória, né, musiquinha. Então, nós temos aqui a presença mais forte do emissor, né, do remetente, aquele que está construindo o texto. Então, assim, essa função ela é chamada de emotiva por conta disso, porque ela se centra nas emoções de quem está escrevendo, ok? Vamos para a próxima função. Próxima função é a conativa ou a apelativa.
ela visa influenciar o comportamento do destinatário. Então, ela foi feita não para expressar os sentimentos mais do emissor, como lá na emoção, né? na função emotiva. Aqui nós temos um apelo. E nós, normalmente, quando a gente está pedindo ajuda, a gente quer o quê? Atrair a atenção da outra pessoa, de com quem eu estou falando, no caso, destinatário. Ela é bem utilizada em linguagem publicitária e com frequência, verbos no modo imperativo e pronomes em segunda pessoa, porque é com que a Continuando aqui, nós ainda temos a função referencial. Essa função, pessoal, ela está muito ligada aos textos, inclusive a tipos de textos mais dissertativos ou textos jornalísticos de cunho assim informativo. Por quê? Porque a principal função desse texto é passar informações, tá certo? Ó, detém-se no referente comunicativo. Referente comunicativo, gente, e informação, mensagem é a mesma coisa, tá? As notícias veiculadas em portais de informação na internet, bem como os textos que buscam explicar fenômenos, são exemplos dessa função, que procura destacar o caráter imparcial da mensagem. Aqui é o que eu peço muito, né? Não quero nada de pessoalidade no texto, por exemplo, na redação de vocês. Por quê? Porque ele é um texto que tem uma função referencial, tá? Que seria passar uma informação, dar uma opinião e defender a opinião. Mas tudo é voltado para quê? Para a opinião e não para a pessoa que está dando a opinião, porque senão seria emotiva, né? Emotiva é quando você quer se expressar. O exemplo nós temos, ó, pesquisa descobre áreas de proteção escondidas na Mata Atlântica. Aqui ela utilizou a linguagem verbal, né, que foi a parte do enunciado, e a linguagem não verbal, que foi a imagem.
Pesquisas descobrem áreas de proteção escondidas na Mata Atlântica, unidades de conservação municipais. Então, assim, você observa que não tem nada de pessoalidade nessa função, tá? Também nós temos a função poética, e nessa função, o que fica mais em ênfase aqui, tá, gente? São os aspectos formais da mensagem. Porque os Indo para o livro de vocês, nós temos a questão 6 das atividades propostas. Procura da poesia. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Nesse fragmento, Drummond dá ênfase a que componente da comunicação? O emissor, receptor, mensagem, código, canal, referente. O que é que vocês acham? Considerando o elemento em destaque, informe qual das 6 funções da linguagem predomina no texto. Então, aqui, pessoal, é uma questão que vai trabalhar se você consegue identificar qual é a função de linguagem mais forte aqui, porque podem haver em alguns textos mais de uma função de linguagem. Você pode querer trabalhar muito bem, com muito estilo, né? O foco é muito grande na emissão da mensagem, né? Que seria a função poética, mas ali você consegue perceber um pouquinho da função emotiva, né? Porque você pode ter um poema muito bem trabalhado, também falando dos seus sentimentos. Você pode ter várias situações onde mais de uma função vai se encontrar. Então, o que é que você vai fazer? Você vai procurar ver primeiro, né, qual é o elemento, o componente da comunicação que está mais presente, mais forte, né, no caso é o que mais predomina, tá? Essa palavra predominância ou que predomina, você tem que ter um cuidado aqui, porque é aquela que vai ser a resposta, tá certo? Olha, nesse caso, você vai fazer agora, já sabendo disso um pouco mais, né? Você vai fazer a leitura bem assim, bem concentrada, tentando identificar o que é que você vai encontrar aqui. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Lá estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Gente, aqui nós temos dois elementos muito fortes, tá? Que seria o estilo. Então, ela é uma função, ela tem a função poética pelo estilo que está sendo bem trabalhado, as palavras bem escolhidas, mas também nós temos aqui a função metalinguística, que é a função que utiliza um texto para falar, no caso, a língua, para falar do próprio código, né? O código para falar do próprio código. Então, nós estamos usando aqui palavras para falar das próprias palavras, dos tipos, né, dos gêneros da palavra, do que a gente encontra, como ele diz, ó, penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Então, a função referencial, ela não vem só explicar,
tá? Mas quando ela vem mencionar e tentar passar um pouquinho sobre o próprio código, nós temos a função metalinguística aqui. Uma outra questão também que eu quero analisar com vocês é a questão 9. Aqui, né? Ó, está bem, querida, vou desligar. Falar no celular no trânsito sai muito caro. Porque ele está observando aqui o tanto de prejuízo que aconteceu, né? Celular e direção, uma ligação perigosa, certo? Então, essa imagem aqui, o que é que causa em vocês, né? O que é que lembra vocês logo de cara, de acordo com o que a gente já viu? No slogan celular, não fale no trânsito, uma característica da função conativa da linguagem é, primeiro, ele já está dizendo qual é a função aqui, tá, gente? É a conativa ou apelativa. Ele quer fazer um apelo aí para as pessoas, né? Letra A, objetividade da informação transmitida. Letra B, a manutenção da sintonia entre o STTU e o público-alvo. Letra C, o esclarecimento da linguagem pela própria linguagem. Letra D, o emprego do verbo no modo imperativo. O que é que vocês acham? Eu só vou ler mais um detalhe que eu não li, porque vai ser crucial para a nossa resposta, tá, gente? Ó, Semana Nacional de Trânsito, celular, não fale no trânsito. Porque ele fala aqui na questão, mas poderia, assim, alguém não ter prestado atenção a esse detalhe, né, lá na imagem. Vem isso escrito na imagem, tá certo? Então, quando eu digo não fale no trânsito, eu tenho o quê? A presença da letra D, que é o emprego do verbo no modo imperativo, ok? Pronto, gente, eu espero que esse capítulo 7 tenha ficado um pouco claro. Eu vou encaminhar esse vídeo para que vocês possam assistir e logo após eu vou fazer uma conferência para que a gente possa tirar mais alguma dúvida, resolver mais alguma questão, tá bom? Bom dia para vocês, bons estudos.